Estamos começando o Entrelaçando Histórias e hoje vamos falar do maior conflito da história da humanidade. Um conflito que matou milhares de pessoas. Até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas morreram, mas estima-se que foi cerca de mais 50 milhões de pessoas. Vamos falar hoje da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve início com a invasão da Alemanha sobre a Polônia no dia 1º de setembro de 1939 e com o término dela no dia 2 de setembro de 1945. A invasão sobre a Polônia ficou conhecida como a Guerra da Mentira. Na tentativa de barrar incursões de Adolf Hitler e suas tropas, os governos da França e Grã-Bretanha botaram bloqueios econômicos, mas não entraram em conflito direto com a Alemanha. No ano de 1940, a Alemanha tomou a Dinamarca com seu poder estrondoso, tanto terrestre, naval e aéreo, e ficou conhecido como Guerra Relâmpago. A Alemanha tomou a Noruega para manter as indústrias de aço da Suécia, e assim impondo uma política contrária à da Grã-Bretanha. No ano de 1940, a Alemanha também tomou a Holanda. Assim, nem os franceses nem os ingleses conseguiram impedir o avanço das tropas alemãs sobre a França, e assim dominando totalmente a França. Em 1941, a Alemanha invade a União Soviética com a finalidade de conquistar Leningrado, Moscou e Cáucaso. Eles chegam a conquistar Leningrado, só que quando eles vão tentar conquistar Moscou, são contidos pelo forte Exército Vermelho. Agora, mudando um pouco, em paralelo a isso, Estados Unidos e Japão estão com relações agravadas, pois o Japão está conquistando vários territórios, inclusive territórios pertencentes à Grã-Bretanha e à França. O Japão estava conquistando muitos territórios. Tanto é que chegou em janeiro de 1942 com a conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e milhares de soldados ao seu redor. E a Segunda Guerra Mundial só vai ter uma mudança em 1942, quando os aliados começam a ter êxito contra os países do eixo. A Batalha de Stalingrado é muito importante, pois é aí que acontece essa mudança. E nisso, o Japão sofre importantes derrotas, com isso deixando de conquistar a Austrália e o Havaí. E em 1943, os aliados invadem a Sicília e conquistam a Itália. Entramos agora na terceira fase da guerra, em que termina com a rendição do Japão em 1945. Na Itália, no governo de Benito Mussolini, é destituído pelo rei Vítor Emanuel III em 1943. Após firmar o armistício com os aliados, a Itália se retira do eixo e se revolta só contra a Alemanha. No ano de 1945, após a captura de alguns membros da força nazista, nosso querido Mussolini tenta uma fuga para a Suíça, porém ele se vê frustrado. A fuga foi um fracasso. Mussolini foi fuzilado e seu corpo foi exposto em praça pública. Com a queda da Itália, a Alemanha se vê cercada. Em 1944, os soviéticos retomam a Renânia, a Bulgária, a Hungria e a Tchecoslováquia. Dia D, o dia em que o exército dos aliados desembarcam na Normandia e se inicia o processo de evacuação alemã. No final do dia, eles conquistam novamente Paris e a França. O Exército Vermelho liberta a Polônia, massacra a Alemanha, acaba com o Terceiro Reich e em maio de 1945, pomos fim à guerra na Europa. No outro lado do mundo, no Pacífico, os Estados Unidos fecham o cerco sobre o Japão. Em 1944, eles conquistam várias ilhas, as Ilhas Marshall, Carolinas e Filipinas. A Birmânia é conquistada em 1945 e os Estados Unidos ocupam finalmente Okinawa. O Japão sofre o pior ataque bélico da Segunda Guerra Mundial.
Em 6 de agosto de 1945, sobre Hiroshima caiu a primeira bomba atômica. 2 dias depois, seria Nagasaki. O Japão assina a sua rendição em 2 de setembro de 1945, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Curta o vídeo, se inscreva no canal E o mais importante, compartilhe. e aguarde o próximo Entrelaçando Histórias.